Olá, eu sou Shirley, advogada, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a forma de rateio da pensão militar. Como nós já discutimos em diversas oportunidades aqui no canal, a Lei 13.954 de 2019 promoveu diversas alterações na legislação militar e dentre essas legislações nós temos a Lei 3765 de 60, que é a Lei de Pensão Militar. O artigo 7º da Lei de Pensão Militar é responsável por estabelecer o rol, a relação dos beneficiários, daquelas pessoas que têm direito à pensão militar, bem como estabelecer a ordem de prioridade para que essas pessoas possam concorrer e requerer a habilitação de sua pensão. Além de também destacar como se procederá ao rateio no caso de mais de uma pessoa ocupante da mesma ordem de prioridade ter direito ao recebimento da pensão de determinado militar. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a pensão é regida pela lei vigente à época do óbito do instituidor. O que isso quer dizer? A lei que vigorava quando o militar que instituiu a pensão faleceu é a lei que se aplica ao pensionamento, independentemente de futuras alterações e legislações dessa natureza. Portanto, a temática, o tema, a matéria que nós vamos abordar aqui agora se refere a óbitos ocorridos após a entrada em vigor da Lei 13.954 de 2019, ou seja, após 17/12 de 2019. Superada essa questão, nós vamos dispor então sobre a maneira de rateio para óbitos ocorridos após 17/12 de 2019. Claro, fazendo a ressalva da questão relacionada às filhas que têm direito à pensão vitalícia. Essas filhas não são objeto do nosso debate de hoje. Da mesma maneira, como nosso foco hoje é falar e explicar sobre a forma de rateio da pensão, nós não vamos passar de modo detalhado sobre quem é e quem não é beneficiário de pensão militar. Nós vamos avaliar o artigo 7º e o artigo 9º da Lei 3765 de 60, com ênfase na divisão, no rateio da pensão, quando o militar falecido, quando o militar instituidor deixa mais de um beneficiário apto a se habilitar ao pensionamento. Como o artigo 7º estabelece uma ordem de prioridade para o rateio da pensão, nós temos que o seu parágrafo 1º esclarece que, havendo beneficiários da primeira ordem de prioridade, são automaticamente excluídos do direito ao pensionamento os de segunda e de terceira ordem. A forma de rateio da pensão é tratada a partir do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei de Pensão Militar, que estabelece que será pago integralmente o pensionamento aos beneficiários da linha A do inciso 1º do caput, exceto se for constatada também a existência de beneficiários estabelecidos nas letras C, D e E do mesmo inciso 1º do caput do artigo 107. Então agora vamos descobrir quem são essas pessoas. De acordo então com o parágrafo 2º, a pensão será devida integralmente àquele beneficiário estabelecido na letra A do inciso 1 do caput do artigo 7º. Quem é esse beneficiário? É o cônjuge, o companheiro ou a companheira. Havendo também beneficiário descrito na letra C, D e E, quais sejam filhos menores até 21 anos ou até 24 anos se universitários, ou filhos inválidos enquanto perdurar a invalidez, menor sobre tutela, sobre guarda, até os 21 anos ou até 24 se estudante universitário ou se inválido enquanto perdurar a invalidez, e ainda pessoa separada de fato, divorciada, ex-cônjuge, ex-companheiro. Então, o militar, se além de um cônjuge ou companheiro, se além de um viúvo ou uma viúva, deixar algum beneficiário desses que eu acabei de mencionar, a pensão será rateada entre todos eles, porque todos integram o primeiro rol, a primeira relação, a primeira ordem de prioridade prevista no artigo 7º da Lei 3765 de 60. E aqui nós temos uma grande alteração promovida pela Lei 13.954 de 2019,
nesse artigo 7º da Lei de Pensão Militar. Ela se refere à forma de rateio do pensionamento acaso o militar, além de viúva, deixar um ex-companheiro ou ex-companheira, ou ex-esposa, ex-cônjuge, enfim, deixar um ex-pensionado, um ex que recebia, enquanto esse militar era vivo, uma pensão alimentos paga por ele, pelo militar. Antes da alteração, acaso um militar se divorciasse e pagasse para sua ex uma pensão alimentos instituída na via judicial, e esse militar se casasse novamente e posteriormente viesse a falecer, neste quadro, neste contexto, antes da mudança promovida pela 13954 de 2019, a pensão militar seria dividida em partes iguais para a viúva, para o viúvo e para o ex-pensionado, independentemente do valor da pensão alimentos que anteriormente esse militar pagava para esse ex-companheiro ou essa ex-companheira. Então, para facilitar a compreensão, vamos ilustrar aqui o nosso exemplo. Se o militar se divorcia e fica estabelecido em uma decisão judicial que ele deveria pagar à sua ex-esposa, a título de pensão alimentos, 20% dos seus rendimentos, e esse militar se casa novamente e depois falece, por ocasião deste óbito, tanto a ex-pensionada quanto a viúva podem se habilitar, podem requerer o pagamento da pensão. E de acordo com a lei anterior, independentemente dessa ex-companheira receber a título de pensão alimentos enquanto esse militar estava vivo, apenas 20% a título de pensão alimentos, com o falecimento desse militar, ficaria instituída para essa ex-pensionada uma pensão de igual valor à pensão instituída para a viúva, ou seja, ambas dividiriam em partes iguais a pensão do militar falecido. E acaso ele não deixasse outros dependentes, apenas essa ex-pensionada e a viúva, cada qual faria jus a 50% sobre o total da pensão. Mas desde 17 de dezembro de 2019, com a entrada em vigor da Lei 13954 de 2019, essa situação mudou completamente, porque foi criado o parágrafo 2A no artigo 7º da Lei de Pensão Militar, no qual estabelece que o rateio não mais se operaria em partes iguais, mas o ex-cônjuge, o ex-companheiro faz jus a se habilitar ao pensionamento no mesmo importe, no mesmo valor percentual daquele que ele recebia como pensão alimentos enquanto o instituidor da pensão era vivo. Sim, no mesmo exemplo que nós citamos anteriormente, se um militar se divorcia e tem determinado, através de uma decisão judicial, o pagamento de uma pensão alimentos para sua ex ou para o seu ex, no importe de 20% sobre os seus rendimentos, esse militar casa novamente e posteriormente falece, deixando como beneficiário para o seu pensionamento essa ex-pensionada e uma viúva apenas. Neste caso, de acordo com a nova redação da lei, a ex-pensionada permanecerá recebendo a título de pensão militar o mesmo valor que ela recebia como pensão alimentos, os mesmos 20%, e os outros 80% será devido à viúva. Essa questão despertou muita dúvida, muita alegria para um lado e muita insatisfação para o outro lado, né? Porque tudo tem efetivamente dois lados. Tem aqueles que sentiram que a lei foi mais justa ao proceder a essa forma de rateio, e tem aqueles também que se sentiram lesados em razão dessa alteração. Então, diante disso, eu ressalto: se o óbito ocorreu antes de 17 de 12 de 2019, o ex-pensionado, a ex-pensionada, vai dividir com a viúva a pensão em partes iguais. Se o óbito ocorreu após 17 de 12 de 2019, o ex-pensionado, a ex-pensionada, faz jus a habilitar sua pensão no mesmo percentual que já recebia a título de pensão alimentos. Mas e se além da viúva, do viúvo, da ex ou do ex-pensionado, o militar deixa outros beneficiários classificados dentre aqueles da primeira ordem de prioridade, que agora nós já sabemos que são os filhos ou enteados até 21 anos de idade,
ou até 24 se universitários, e inválidos enquanto perdurar a invalidez, os menores sob guarda e tutela até os 21 anos de idade, ou até os 24 se universitários, ou se inválidos enquanto perdurar a invalidez. Se além do cônjuge, viúvo, da viúva e do ex-pensionado, este instituidor da pensão, esse militar, deixar algum desses dois beneficiários que eu acabei de enumerar, como se procederia ao rateio desse pensionamento? A princípio, esse rateio é até bastante simples de compreender. Destacada parte do ex-pensionado ou da ex-pensionada, o montante que sobrar é dividido entre os demais beneficiários que estão descritos na primeira ordem de prioridade. E a proporção dessa divisão seria: desconta a parte do ex-pensionado ou ex-pensionada, o restante, do restante, metade cabe à viúva ou viúvo e a outra metade é dividida em partes iguais aos outros beneficiários, aqueles que enumeramos, né? Filhos, enteados, menores sob guarda até 21 anos ou até 24 se universitários e se inválidos enquanto perdurar a invalidez. Repare que nós só estamos tratando dos beneficiários da primeira ordem de prioridade, já que, como expliquei, havendo beneficiários da primeira ordem de prioridade, estes automaticamente excluem do direito ao pensionamento os beneficiários de segunda e de terceira ordem de prioridade. Como ficaria o rateio entre os filhos? Se além da viúva o militar deixar filhos de outro leito, expressão essa com a qual eu não concordo, eu entendo como uma expressão pejorativa que deveria ter sido retirada da legislação, já que filho é filho e todos os filhos merecem e têm direito ao mesmo tratamento, mas infelizmente a 13954 de 19 não aproveitou a oportunidade de corrigir essas expressões antigas e enraizadas, né, na cultura e que já estão sendo superadas. Mas, enquanto ela não modifica a maneira de dispor a respeito destes outros filhos, nós vamos nos referir a eles aqui como filhos de outros relacionamentos. Então, se além da viúva o militar deixar filhos de outros relacionamentos, metade do pensionamento caberá à viúva e essa outra metade será distribuída, dividida em partes iguais entre esses filhos de outros relacionamentos. Mas, se além desses filhos de outros relacionamentos, ou se além da viúva deixar também um filho comum com a viúva, a cota parte desse filho que tem direito a se habilitar à pensão é incorporada pela cota parte da viúva e vai integrar o contra-cheque da viúva. Vamos dar um exemplo para ilustrar melhor essa situação. Suponhamos que nós temos um militar que se divorciou e desse relacionamento anterior ele deixou um casal de filhos, portanto 2 filhos menores. Esse militar se casou novamente e teve um bebê, teve um filho com a atual esposa. Esse militar, por um infortúnio, falece e deixa, portanto, como seus beneficiários todos integrantes da primeira ordem de prioridade estabelecida pelo artigo 7º da Lei 3765 de 60, 2 filhos de relacionamento anterior, uma viúva e um filho comum com essa viúva. O rateio, portanto, dessa pensão seria devida nos seguintes importes: metade do pensionamento, metade do valor da pensão caberia à viúva e a outra metade seria rateada, dividida em partes iguais entre os 3 filhos que o militar deixou, porque, como destaquei, a lei não permite que se dê tratamento diferenciado para os filhos, independente de serem de um relacionamento anterior ou de um relacionamento atual. Mas atenção, como expliquei, a cota parte do filho menor da viúva com o instituidor da pensão não entraria num contra-cheque separado para esse filho. Essa cota parte seria incorporada à cota parte da viúva. Portanto, nós teríamos que a viúva seria titular de uma pensão de 50%, os outros 50% seriam divididos em 3 partes, das quais 1/3 desses outros 50% integraria
a cota-parte da viúva viria acrescido no contra-cheque da viúva, e com relação aos outros filhos, estes sim teriam cada qual a sua parte destacada no contra-cheque respectivo. Quer saber mais sobre pensionamento militar? Este e outros assuntos relacionados ao direito e à legislação militar? Se inscreva em nosso canal, acione o sino para ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. Não deixe de curtir, compartilhar e, se desejar, registre nos comentários o que você achou do nosso vídeo, se tem alguma dúvida, se quer sugerir algum tema, para que possamos fazer deste lugar um ambiente de conhecimento, de troca de experiências e de conhecimento. Até breve!